O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir agora um trecho da regra de nosso Pai São Bento. Regra de São Bento, capítulo 27. Dos velhos e das crianças, ainda que a própria natureza humana seja levada à misericórdia para com estas idades, velhos e crianças, no entanto, que a autoridade da regra olhe também por eles. Considere-se sempre a fraqueza que lhes é própria, e não se mantenha para com eles o rigor da regra no que diz respeito aos alimentos. Hajam sim em relação a eles uma piedosa consideração e tenham antecipadas as horas regulares. Estimados irmãos e irmãs, e também aqueles que pelas redes sociais dessa paróquia nos ouvem, que a graça de Deus, pela intercessão do glorioso São Bento, se derrame de maneira abundante na vida de cada um de nós. Saúdo aos irmãos na vida monástica aqui presentes, irmão Romário, irmão Flávio, todos aqueles que tomam parte conosco nesta liturgia. E hoje este querido mosteiro e paróquia tem a alegria de receber o seminarista Antônio. Antônio está conosco esses dias e em preparação, em retiro para a sua ordenação. Nós rezamos também nesta liturgia por ele e o acolhemos com hospitalidade beneditina. Seja bem-vindo entre nós, Antônio. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a festa litúrgica da bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo. Nossa Senhora do Carmo quis a providência de Deus agir de maneira prodigiosa em que pudéssemos celebrar também este novenário solene, perpétuo a nosso Pai São Bento, no dia em que hoje celebramos aquela que é, conforme está na litania dos santos, na litania de Nossa Senhora, a ladainha, tida como rainha de todos os santos. A Virgem Maria é uma piedosa tradição da Igreja que nasceu lá no Monte Carmelo há muitos e muitos anos, legada depois também por intermédio do eremita São Simão Stock, a tradição da vida carmelitana, ou seja, a família espiritual de Nossa Senhora do Carmo, a quem ela conferiu o seu escapulário. Todos nós temos muita devoção com este sinal sacramental, o escapulário de Nossa Senhora, que ela prometeu àqueles que o usassem, seriam assistidos pelo seu amor materno, pelo seu amparo, pelo seu cuidado de mãe. Para nós, celebrar a Eucaristia é sempre um dom, um privilégio, uma graça de Deus.
mas de maneira muito particular, quando celebramos a memória, a festa de Nossa Senhora, isso toca ainda mais profundo a nossa alma. Maria é rainha de todos os santos, e o evangelho que acabamos de ouvir nos fala do incomensurável amor de Jesus pela humanidade, a ponto de ter nos doado, nos entregue a sua própria mãe para ser também mãe de toda a humanidade. Se lemos assim de maneira superficial o texto do evangelho de hoje, podemos ter a impressão de que Jesus foi um pouco rude, um pouco grosso. Estando lá, alguém diz assim: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí, querem falar com o Senhor. E Jesus responde de maneira muito enfática: mas quem? Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? A minha mãe e os meus irmãos são todos aqueles que ouvem, que vivem a palavra de Deus. Ou seja, Jesus nosso Senhor estende para toda a humanidade um laço que vai além dos laços de sangue, uma fraternidade espiritual que abarca toda a humana criatura. Todos aqueles que estão dispostos, que se esforçam na vida por, ouvindo a palavra de Deus, a colocar em prática, este faz parte da grande família de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao celebrarmos a bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora do Carmo, podemos olhar para a figura de Maria como uma figura extraordinária, mas que foi extraordinária porque santificou as coisas ordinárias, ou seja, as coisas cotidianas. Maria, como mãe de Jesus, mestre Salvador, se fez em tudo obediente a Ele, se fez discípula do próprio Filho. E qual é a maior lição que Maria nos ensina, senão aquela que está nas bodas de Caná: fazei tudo o que Ele vos disser. Portanto, na igreja e na vida da igreja, a devoção à Virgem Maria não para, não estaciona em si mesma. Maria sempre é um sinal de um seguimento perfeito de Jesus. Ela aponta a cada um de nós qual é o caminho a seguir, o caminho do seu Filho Jesus Cristo. Certa vez, perguntando alguém a Santa Gertrudes, diz: meu Senhor, como é que eu posso te honrar ainda mais? Ela perguntando a Nosso Senhor, ao que Jesus, numa moção espiritual em tua alma, a alma de Gertrudes dizia: olha, honra minha mãe. Porque não é possível honrar o filho desrespeitando a mãe. Nenhuma mãe fica feliz vendo o seu filho desrespeitado, e nenhum filho fica feliz vendo a sua mãe ser desrespeitada. Por isso, a comunidade católica é, por excelência, apaixonada pela figura de Maria. Compreende na alma de que nós não somos órfãos, de que Maria estende o seu amor de mãe a toda a humana criatura, mesmo aqueles que não a aceitam como tal. Porque numa mesma família, a mãe às vezes terá de enfrentar filhos rebeldes, correndo o risco de que aqui ou acolá até possa um ou outro filho não a honrar devidamente, e isso não faz com que o seu amor diminua pelos filhos. Celebrar Nossa Senhora é sempre celebrar a profundidade do amor de Jesus para cada um de nós, que lhe confia a sua própria mãe, para que tenhamos no céu, e assim dizemos, na vida espiritual da igreja, Maria é a onipotência suplicante diante de Deus. Não há nada que peçamos a Nossa Senhora que ela não interceda, se aquilo que pedimos for consonante com a vontade de Deus. Celebramos hoje Nossa Senhora do Carmo,
que é a rainha, a mãe espiritual de uma família religiosa antiquíssima, a família carmelitana. E queremos nessa liturgia rezar por todos aqueles que fazem parte da família carmelitana. Os frades, as monjas, religiosas, terciários e todos aqueles que cultivam esta devoção, trazendo no corpo o escapulário de Nossa Senhora. Mas aqueles também, filhos tantos rebeldes que estão afastados da graça de Deus, pedimos a Nossa Senhora nessa liturgia a graça da conversão ao nosso e ao coração de toda a humanidade. Dentro desta liturgia, nos lembramos também do glorioso São Bento Abade. Recentemente celebramos solenemente a sua novena aqui nesta igreja monástica. São Bento, quando escreve uma regra de vida para os monges, e talvez esta palavra regra seja ainda um pouco incompreendida no nosso tempo, porque tem a conotação de algo que é imposto, algo que é difícil, algo que é duro. As regras dos santos fundadores constituem, na verdade, um tesouro, um arcabouço espiritual, que disciplina a vida daqueles que o seguem, aqueles que a seguem, num caminho espiritual certo para o seguimento de Jesus. É um modo peculiar, particular, que o Espírito Santo de Deus suscita ao longo dos séculos no coração dos santos e santas fundadores. E aqui nesta casa, a casa de São Bento, onde se tem o privilégio de seguir, mesmo com as imperfeições que cada um de nós temos, a regra que São Bento escreveu, nós vemos o quanto ele se preocupou na organização dos mosteiros em que todos tenham dignidade. Hoje São Bento fala sobre como tratar os idosos dentro do mosteiro. Os monges idosos, as monjas idosas, sendo complacentes, misericordiosos, acolhedores, abrandando os rigores da regra para que eles também possam se sentir inseridos. E como aplicar esta palavra de São Bento aos irmãos leigos, lá na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, ou seja, o cuidado que devemos ter para com os mais idosos, com os enfermos. A cultura ocidental é muito displicente com os idosos. Daí de vermos aqui e acolá idosos que são simplesmente desprezados na sua doença, na sua velhice, na sua enfermidade. Não é assim no Oriente. A cultura oriental trata os idosos como fonte áurea de muita sabedoria e tem para com eles total veneração, total respeito. Deles devemos beber também esta prática. Que Nossa Senhora do Carmo, a quem nós, muitos de nós, todos nós veneramos com tanto carinho, com tanto amor, com tanta devoção, estenda o seu escapulário espiritual sobre cada um de nós, nossas famílias. Faça de nós realmente assim, homens e mulheres apaixonados pelo privilégio e o dom que temos de ser católicos, enamorados pela graça divina, e possamos, assim com Nossa Senhora, pedir na nossa alma, assim com São Bento, aquilo que reza o Salmo: Senhor, que eu possa habitar a vossa casa. Em outras palavras, Senhor, nunca, jamais permitais que nos separemos de vós. Amém.